agora diretamente da ABF Franchising Expo 2011, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que normalmente entra na nossa pauta só do lado negativo. A gente vai falar sobre o governo. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com a Estela Cruz, que é a nova assessora parlamentar da Associação Brasileira de Franchise. Estela, bem-vinda à ABF, bem-vinda a São Paulo, eu sei que você é uma carioca, e bem-vinda ao sistema. Eu sou uma carioca que mora em Brasília já há muitos anos, realmente estou começando no sistema e tenho o prazer, né, de hoje participar da primeira feira da ABF e também da primeira reunião de diretoria. Você já tinha vindo a alguma feira de franquia? Não, nunca tinha vindo, realmente. Foi uma surpresa? Fiquei impressionada com coisas que eu ouvi, tipo o sotaque, né, o espanhol. Aqui dentro da feira, a gente ouvindo, muita gente interessada nas franquias brasileiras e também um outro sotaque que é o do Nordeste, né? O Nordeste vindo fazer negócio, né? O Nordeste empreendendo, né? Eu achei muito interessante. Há uma pluralidade de culturas e de países, e negócios. O que é bem a cara do Brasil, né? Estela, eu comecei falando sobre o governo como sempre uma pauta negativa dentro da agenda do brasileiro. Muito se fala como empresário, é que você está falando basicamente só de empresários, de que a gente faz a nossa parcela, a gente paga a nossa parcela com os tributos e nem sempre eles são bem utilizados ou acabam sendo desviados. E você entra nesse cenário para ajudar esse empresariado a aproximá-lo do governo e trazer relações mais amistosas, relações mais produtivas. Qual que é o seu grande desafio? O meu grande desafio é mediar conflito, é fazer com que a voz do empresário chegue junto ao... Quando você disse governo, eu atuo junto ao Congresso Nacional. A gente está falando de deputados e senadores. Deputados e senadores. Okay. Deputados federais e senadores da República. Eu trabalho intermediando o negócio de interesse dos setores, levando ao conhecimento do parlamento quais são as dificuldades dos setores. O que eu faço tem nome. O nome parece pejorativo, mas não é. Eu faço lobby. Eu defendo o interesse do empresário junto ao parlamentar. Lobby do bem? Pode ser que seja do bem, mas eu não conheço o lobby do mal. Eu não me dou com gente que faz lobby do mal. Esse é um trabalho que é feito um a um com os parlamentares? Esse trabalho, ele é feito um a um. É um trabalho formiguinha? É de formiguinha. Você vai buscar aliados e vai formar opinião, não como você faz quando você lê um jornal que chega a 500 mil, 800 mil leitores. Você tem que levar a linguagem e o interesse do empresário da forma como ele entende que seja melhor ao parlamentar. Eu sou uma mediadora, mas não sou uma ventríloca. Há quanto tempo você faz isso? Eu trabalho no Congresso desde 1986. Ou seja, já faz bastante tempo. Bastante tempo. E já construiu muitos relacionamentos, eu imagino. Patrimônios meus, né? São seus relacionamentos. Patrimônios meus. Eu comecei falando de aspectos mais negativos. O que há de positivo para quem está assistindo, para a gente talvez até mudar um pouco a impressão do que a gente vê nos jornais? Eu acho que a gente vai demorar muito para mudar a imagem do Congresso junto à sociedade brasileira. Agora, o Congresso tem pauta positiva. Tem sim. Tem, o Congresso tem pauta do bem. Ontem mesmo foi aprovado um projeto de lei em que havia muita resistência dos sindicatos e das centrais sindicais, mas que hoje eles entendem, foi aprovado em comissão, ainda não no plenário da Câmara dos Deputados, mas que hoje eles entendem que as relações de trabalho estão sendo modificaram, elas não são mais relações estáticas. Essa economia globalizada na qual o Brasil se inseriu e está saindo muito bem, ela exige que a forma de trabalhar seja olhada de outro modo. Nesse sentido, você está se referindo à alteração na questão da terceirização de mão de obra? Da terceirização de mão de obra. Ontem foi aprovado um projeto na Comissão do Trabalho que permite que você crie uma pessoa jurídica, que aliás já é permitido hoje, mas que você preste serviço a um só
patrão, a uma só empresa. Sem a criação do vínculo trabalhista? Sem a criação do vínculo trabalhista. Olha só, isso é uma revolução, então. Isso então. é uma revolução. Isso é institucionalização das PJinhas? Das PJinhas, exatamente. As PJinhas passam a ser PJinhas e não PJinhas exploradas por um patrão ou por um mau empregado que, quando sai, resolve descumprir o que foi combinado e acionar seu patrão também, né? E como é que fica isso na Previdência Privada e no INSS? Porque agora eu imagino que deve ter uma briga de interesses dentro do próprio governo. Agora todos terão que contribuir para o INSS. A pessoa jurídica ela tem que se precaver, ela tem que ter uma cabeça de empreendedor, mesmo que seja empreendedor de si próprio. Você tem que pensar na sua previdência complementar, você tem que pensar na sua previdência governamental, que é a do INSS. Você tem que pensar no seu plano de saúde, porque isso são benefícios que cada vez serão mais escassos ao trabalhador. Estela, só por curiosidade, então quer dizer que a partir de agora... Não a partir de agora. Nós subimos o primeiro degrau dessa escada, mas subimos bem. Subimos bem porque foi aprovado numa comissão que trata das relações de trabalho e por unanimidade. Então isso é um bom sinal. Isso é um excelente sinal. Isso é um excelente sinal. Talvez a gente ainda demore 2 anos para ver esse projeto de lei transformado em lei. Talvez ele sofra alterações no Senado e volte para a Câmara dos Deputados. Mas é um passo interessantíssimo. Mas é um passo, isso mostra que parlamentares estão com a cabeça mais aberta e que os sindicalistas que são parlamentares, porque na verdade hoje o Congresso tem 2 tipos de parlamentar, os que são sindicalistas e os que são empresários. Então a luta de capital-trabalho está dentro do Congresso Nacional. Estão todos preocupados com o futuro do Brasil. Desonerar a folha é importante, diminuir impostos é importante, clarear a relação de trabalho é importante, tanto para o patrão quanto para o trabalhador. Estela, você, dentro desse cenário, chegando no mundo do franchising, deslumbrada com o mundo do franchising. O que eu poderia passar para o nosso espectador como desafios que você terá e aquilo que você busca transformar junto aos parlamentares para beneficiar o franchising brasileiro? Nós temos que... É preciso que o franqueado e o franqueador entendam que eles são peças fundamentais no alicerce do negócio deles. E as dificuldades têm que ser levadas ao Congresso Nacional, porque é lá que são resolvidos os grandes conflitos mesmo. Você é o fio condutor do franqueador e do franqueado dentro do Congresso Nacional. Nós temos problemas importantes para resolver, a reforma tributária alguma coisa será aprovada, não como todos nós gostaríamos de ver a simplificação de impostos, mas alguma coisa vai ter que andar. A simplificação já está acontecendo, Estela. Se você pegar o simples e a ampliação do simples... mas nós temos que aumentar a alíquota das empresas que são beneficiadas, né? Que entraram, faturamento. O faturamento. Dessas empresas, ela tem que ser aumentada, porque senão o país está crescendo, a economia se desenvolve. Esse é um ponto interessante, porque fala-se tanto de reforma tributária, mas por outro lado a gente tem um simples e um super simples que está cada vez se expandindo mais para mais e mais segmentos. Por ação do executivo, né? Que acaba sendo uma reforma tributária branca. Acaba sendo. O governo tem tomado medidas nesse sentido. O governo tem mandado medidas provisórias com desonerações já, tanto para o setor produtivo quanto para o setor dos trabalhadores. Ele tem feito algumas ações. No bojo é muito difícil você mexer em tudo, porque é interesses de governos, de municípios, de todo mundo, né? Bem, Estela, eu acredito que você tem um desafio e tanto pela frente. Mas um bom desafio. Um bom desafio que você já está acostumada. Eu espero encontrá-la mais uma vez, ainda esse ano, para contar já novidades para gente. Tomara que sim, tomara que tenhamos boas novidades. Seja muito bem-vinda ao mundo do franchising. Obrigada, muito obrigada a você. A TV Franchising fica por aqui, a gente acabou de conhecer uma pessoa que vai trabalhar muito pelos franqueadores e pelos franqueados em Brasília. Espero que dê muito certo e que traga benefícios para todos nós. A gente se vê no próximo programa. Até lá!